É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? ...1996, esse belo ano, eu tinha 18 anos e tanto eu como alguns vizinhos meus, vizinhos e vizinhas, tínhamos a mesma idade, então estávamos naquela fase de decidir para que universidade é que queríamos ir, para que curso queríamos ir. Eu não queria ir para a universidade nenhuma, eu queria estudar música para uma escola na Califórnia. Eu na altura tinha visto um anúncio de uma escola de música na Califórnia, numa revista de música inglesa que eu comprava, custava 1700 escudos. Aquilo era uma pipa de massa para mim aos 18 anos. Eu juntava tudo o que era alguma coisa que me dessem no Natal, no aniversário, o meu padrinho e a minha madrinha, quando apareciam, não apareciam todos os anos, em minha casa e me davam o fular na Páscoa, eu juntava isso tudo e depois ia usando esse dinheiro para comprar aquela revista de guitarra que eu acho que se chamava Guitar Techniques. Deixa-me ver se isso ainda existe. Guitar World, isto pelos vistos agora pertence aqui à Guitar World. Isto era muito engraçado, esta revista, porque tinha, para além de, olha que engraçado, agora existe um modelo de subscrição de versão em papel e digital, e a versão digital. 8,5€ por trimestre. E é muito mais barato agora na versão digital. Em papel, 22,75€. Olha que engraçado, há uma subscrição da revista neste momento. E eu gosto tanto dos modelos de subscrição que vamos falar noutros vídeos mais à frente. Mas só para voltarmos ao assunto. Eu, numa das edições da revista Guitar Techniques, eu tinha visto uma escola de música. Aquilo tinha anúncios de várias coisas, desde guitarras, escolas, cursos. E eu tinha visto uma escola na Califórnia. E na altura tinha escrito em inglês, no inglês que eu percebia, que conseguia escrever, que era o inglês que eu tinha tido no liceu. Escrevi para lá a perguntar quais eram os custos para estudar nessa escola na Califórnia. Bem, e eram assustadores. Já na altura assustei-me com aquilo. Os meus pais não tinham a mínima hipótese de pagar aqueles 3 anos, acho eu, de escola de música na Califórnia. E eu pensei, pronto, olha, vou fazer outra coisa qualquer, pá, estou farto de não ter dinheiro. Ainda pensei em começar a trabalhar, acabar o liceu. Pá, estava farto de não ter dinheiro para nada. E então ainda me lembro que o meu pai me disse, quando ainda não sabíamos qual era o hipermercado que ia abrir cá em Viseu, novo, e mais tarde vinha saber que era o Lidl. E então o meu pai disse: Epá, quando acabares, olha, vai abrir um hipermercado, vi no jornal que estão a pedir colaboradores, concorre para lá. Ainda mandei para lá o currículo, não tinha currículo nenhum. Que currículo é que eu tinha? Tinha experiência zero, tinha o 12º ano, quase concluído. Nem nunca me responderam. Felizmente, senão eu tinha se calhar começado a trabalhar numa caixa no Lidl e se calhar habituava-me a ganhar dinheiro e não queria saber mais dos estudos para nada, porque habituava-me a saber-me bem ter dinheiro todos os meses. E assim, o caminho que eu segui, pelo menos nos 5 anos seguintes, continuei a ser um teso e continuei com vontade de ir mais além para deixar aquele registro de uma vida completamente a contar os trocos. E mesmo assim contava os trocos porque andava a pé para todo lado, porque não comia assim nada de especial, só comia na cantina, não ia a mais sítio nenhum porque também o dinheiro não dava para isso. Mas lembro-me que os meus vizinhos estava tudo a decidir, uns iam para a economia, outros iam para isto, para aquilo, e eu não queria ir para nada, e estava desanimado por os meus pais não serem ricos e não poderem pagar um curso numa escola de música na Califórnia, não é? Quer dizer, aos 18 anos, uma pessoa pensa, mas porquê que os meus pais não me podem pagar um curso na Califórnia? Agora, esta distância, nem sei como é que os meus pais puderam pagar um curso em Vila Real, quanto mais na Califórnia. Eu não queria ir para lá nenhum, não sabia para que é que estava a concorrer, mas ainda concorri para ser caixa no Lidl. Mas, uma altura, estávamos lá naqueles lanches ajantarados que às vezes se faziam em casa dos amigos, e tinha uma amiga minha. Fomos lá para a casa dela, os pais convidaram-nos, venham todos cá esta tarde, os teus amigos podem vir todos. Fui para lá e o pai dela era um antigo presidente da Câmara de não vou dizer onde. Estávamos a falar todos, eu quero ir para aqui, eu quero ir para ali. E eu disse, eu não quero ir para lado nenhum. Eu queria estudar música, mas os meus pais não têm dinheiro. E ele na altura disse assim, Opa, ó Pedro, há um curso brutal que eles até dão casa aos engenheiros que se formam naquela área. E eu disse, dão casa? E eu pensar, isto é o sonho. Então quer dizer, eu ando aqui a contar os trocos. Se vou para um
curso e automaticamente, por ter esse curso, eu tenho direito a casa, espera lá, se calhar repenso nisto e faço aqui o sacrifício de ir estudar. Até porque eu não gostava de estudar, eu acabei o 12º ano com média de 12 ou 11,9, já não sei. Para mim o que me interessava era passar e acabou. Nunca me interessei por nada daquilo que me apresentavam até ao final do 12º ano, e as negativas era tentar ter só 2, porque com 3 chumbava. E foi sempre assim que fiz os meus 12 anos de ensino antes da universidade. É um curso pá, que pouca gente conhece. Engenheiro florestal. Só há na UTAD, em Vila Real, há no Instituto Superior de Agronomia, no ISA, em Lisboa, e há na Agrária de Coimbra, uma coisa assim do género. E eu concorri, já que davam casa e davam, concorri para a Engenharia Florestal. E não é que a minha média chegou para entrar em Engenharia Florestal. Entrei em Engenharia Florestal, em Vila Real, porque achava que me iam dar casa. Depois é que me apercebi, já nem sei como é que eu me vinha a perceber disso. Epá, nós aos 18 anos achamos que sabemos tudo e mais alguma coisa, mas somos uns azeiteiros. Apercebi-me que não davam casa aos engenheiros florestais. Havia umas casas no meio do mato para os guardas florestais pernoitarem, passarem a noite. Mas eu não estava a estudar para guarda florestal, eu estava a tirar um curso de engenharia florestal. Pronto, apercebi-me que afinal não ia ter direito a casa e pensei, bem, mas já que estou aqui, até comecei a gostar daquilo, porque como disse no outro vídeo, tinha uma componente prática bastante grande, para além da parte teórica, tinha uma componente prática muito interessante, e eu via como é que era o implementar as coisas que aprendíamos na teoria. Entretanto, pensei, epá, eu não posso passar aqui nem mais um ano do que estes 5 anos, naquelas licenciaturas antigas de 5 anos. Custou-me muito a viver com tão pouco dinheiro. Como já disse anteriormente, eu tinha 250 contos, não, 50 contos, que equivale a 250 euros. Pronto, 50 mil escudos, antigamente em escudos, que equivalem a 250 euros por mês. Pagava metade disso só para renda de casa e foi muito difícil para mim viver aqueles 5 anos assim. Mas para os meus pais foi muito complicado ter esse dinheiro disponível por mês. O meu pai trabalhou todos os fins de semana durante esses 5 anos da minha licenciatura. Trabalhava durante a semana e fazia horas extra ao fim de semana para conseguir pagar a minha estadia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Vila Real e a minha irmã no Politécnico de Castelo Branco, que ela entrou para aí 2 anos depois. Portanto, os meus pais ainda chegaram a ter-me a mim e a minha irmã ao mesmo tempo em 2 cidades fora da cidade onde os meus pais viviam. Foi muito duro para eles, financeiramente. Para mim também, foi muito duro viver só com aquele dinheiro. E lembro-me que estava quase a terminar o curso e na altura eu tinha uma namorada que estava na via ensino e, portanto, ela quando acabasse o curso ia concorrer para dar aulas e depois logo via onde é que lhe calhava a dar aulas. Podia calhar em qualquer ponto do país, podia ir para os Açores, para a Madeira. E eu lembro-me uma altura de um pensamento que eu tive que foi algo deste género. Bem, ela ao menos tem sorte, porque ela agora acaba o curso e concorre. E há de lhe calhar alguma coisa, achava eu, há de lhe calhar alguma coisa, portanto vai começar a trabalhar em algum sítio. Eu como engenheiro florestal, como é que faço? Onde é que eu vou arranjar emprego? Com quem é que eu vou falar? A que portas vou bater? Eu não fazia a mínima ideia. Não havia um concurso, como havia o Concurso Nacional de Professores. E agora, à distância é que olho, coitados dos professores, coitado de quem tem que se sujeitar a este sistema de concursos. Coitado no bom sentido de... É um sistema, epá, muitas vezes injusto e é um sistema que quem lá está, quem dera que não tivesse que ser assim. E então apercebi-me que, quando estava quase a terminar o curso, havia determinados professores lá na universidade onde eu estudei, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, que tinham determinados projetos, prestação de serviços externa e que viam com bons olhos a participação de estagiários nos trabalhos que eles tinham em curso. Eram mão de obra gratuita, não é? E ao mesmo tempo para o estagiário era espetacular porque aprendia o que era o mundo real do trabalho. Portanto, envolvia-se diretamente em projetos que estavam a decorrer. Então eu decidi fazer estágio, entre os vários estágios que andei a analisar, decidi fazer estágio na área dos sistemas ecológicos, mas mais concretamente ligado à parte aquática. Portanto, eu comecei a envolver-me em estudos de peixes, invertebrados aquáticos, tudo o que era ecossistemas aquáticos, rios, albufeiras das barragens,
E então, na altura, a orientadora de estágio que eu tinha, a Simone Oliveira, eu gostei muito dela como professora, era muito divertida, e na altura ela trabalhava com o professor Rui Cortes, figura muito conhecida da parte aquática, a nível nacional e a nível internacional, e que já nessa altura, em 2001, quando eu comecei a fazer o estágio, estava a acabar o curso, ele já nessa altura era professor catedrático. E ele tinha a fama de ser assim muito duro com as pessoas e não sei o quê, que não era fácil trabalhar com ele. Ele era demasiado frio, direto, pragmático a dizer as coisas. Às vezes era um bocado bruto e injusto a dizer as coisas. Mas gostei muito de estagiar com a Simone e com o professor Rui Cortes. E quando acabei o estágio, eles gostaram muito do meu trabalho, dediquei-me imenso àquele estágio e convidaram-me. Olha, foi um convite muito fácil, que foi aí que eu percebi como é que entrava no mercado de trabalho e como é que começava a entrar em diferentes áreas. Fiz um bom trabalho no estágio e a determinada altura o professor Rui Cortes entrou pelo gabinete da professora Simone, minha orientadora, e Olha, ganhámos aqui mais um trabalho. eram por causa de uma passagem de água da bacia hidrográfica do Douro para a bacia hidrográfica do Tejo. Era um transvase de águas. Recebemos aqui um estudo para fazer o perigo de passagem de peixes e de ovos de peixes neste transvase. Pedro, tu também estás incluído. Foi assim, portanto foi a forma dele me dizer. Então queres participar nestes trabalhos? Tu também estás incluído. E eu fiquei super satisfeito, apesar daquela forma assim um bocado brusca dele dizer as coisas, fiquei super satisfeito porque eu estava a gostar muito de fazer aqueles trabalhos de campo, analisar as escamas dos peixes, ver os crescimentos dos peixes pelos anéis nas escamas. Nas escamas dos peixes é engraçado que dá para ver, nos anéis que se formam, dá para ver como nos anéis de crescimento das árvores, se foi um ano seco, se não foi. É muito engraçado o estudo que se faz nos anéis de crescimento dos peixes. Dá para ver a idade dos peixes pelos anéis que se formam nas escamas. É muito giro. E eu adorei aquilo. Era de repente um mundo novo que se estava a abrir perante os meus olhos e que era um bocado eu perceber algumas das coisas que só via no National Geographic, naquele programa de domingo. E foi aí que eu comecei a perceber que se eu começasse a fazer coisas e se eu gostasse das coisas que estava a fazer, eu ia naturalmente empenhar-me, fazer um bom trabalho, querer estudar, querer perceber melhor aquilo, e do outro lado, se estivesse a trabalhar com pessoas que valorizassem o meu trabalho, do outro lado eu ia ter reconhecimento e ia sendo chamado para fazer mais coisas. Essas pessoas iam-me recomendar para outros trabalhos e foi a partir dali que tudo nasceu. Porque depois, a determinada altura, ainda nem estava licenciado há um ano, já tinha participado em não sei quantos trabalhos ligados à consultoria ambiental, à prestação de serviços na área dos sistemas ecológicos, principalmente sistemas aquáticos, e surgiu uma oportunidade quando, no Instituto Politécnico de Bragança, o professor Amílcar Teixeira ia fazer o doutoramento e ia estar, acho que era 3 anos, sem dar aulas, a fazer o doutoramento e precisavam de um substituto para ele. Então estava aberto um concurso para encontrar uma pessoa que substituísse o professor Amílcar Teixeira e, mais tarde percebi também, para substituir o professor Paulo Cortês, do Politécnico de Bragança, que estava a fazer doutoramento. Não sei quantas pessoas concorreram. Eu era o que tinha, apesar de ser recém-licenciado, era licenciado há menos de um ano, era o que tinha melhor currículo, porque eu tinha já não sei quantos trabalhos, participações na área da ecologia aquática e terrestre, que fez com que o meu currículo se destacasse e eu ficasse em primeiro lugar naquele concurso. Mas na altura foi o professor Rui Cortes que disse: Olha, o Amílcar vai estar. Eu sabia lá quem era o Amílcar. O Amílcar vai estar a fazer doutoramento e não sei o quê. Não queres ir dar aulas para o Politécnico de Bragança? E eu a pensar, este gajo quer-me despachar daqui para fora. Então, se eu trabalho com ele nos projetos que ele tem, prestações de serviço, trabalho no campo com ele, porque é que ele me está a mandar agora? Mas pensei, olha, porque não? Vou concorrer, não perco nada. Mas lá está, porque comecei numa coisa, foram começando a surgir outras oportunidades. Mandei o currículo e nem meti no currículo. Engraçado que mais tarde lanço o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias e muitos dos erros que eu cometi na altura quando andava à procura de emprego foram aprendizagens que eu depois também transportei para este plano de 30 dias para quem está à procura de emprego. Mando o currículo, não meto nem morada, nem contacto telefónico, nem e-mail, nada. Pedro Santos, na altura eu ainda não tinha criado este nome bonito, Pedro Silva Santos. Fico em primeiro lugar no concurso, eu não sabia. E entretanto, queriam falar comigo, mas ninguém sabia quem era o Pedro Santos, nem sabiam como é que haviam de contactar o Pedro Santos, não é? Porque não havia contactos naquele currículo. Mas o currículo tinha uma série de trabalhos que o professor Amílcar Teixeira olhou e disse assim: ui,
estes trabalhos são trabalhos do meu orientador de doutoramento. Que era o professor Rui Cortes. Se o Pedro Santos participou nestes trabalhos, certamente o Rui Cortes sabe quem é. Então telefonou para o professor catedrático, Rui Cortes, e perguntou: Olha lá, este Pedro Santos que entrou contigo nos trabalhos tal e tal. Ah, sim, é este miúdo que está aqui, que trabalha comigo e tal. Opa, então diz-lhe que ele concorreu aqui para dar aulas no Politécnico de Bragança, ficou em primeiro lugar. Ele tem que vir assinar o contrato até segunda-feira. isto numa quinta ou sexta-feira, veio o Rui Cortes, com aquele seu ar frio, brusco e pragmático, entra pelo gabinete da Simone e diz: Pedro, mas tu és... não sei quantos nomes é que ele me chamou. Tens que ir para Bragança assinar o contrato, pá. Foste selecionado para ir lá dar aulas e nem puseste contactos no currículo nem nada. Pronto, conclusão. Fiquei naquela tipo, eu vou dar aulas, eu tinha 24 anos, eu vou dar aulas para um instituto politécnico. De repente caiu uma ficha, tipo, se calhar vou ter alunos mais velhos que eu. Verdade, e tive alunos bem mais velhos do que eu. Lá fui para Bragança, assinei o contrato e, entretanto, passado pouco tempo, deixei de trabalhar no campo com o professor Rui Cortes e fui dar aulas para o Politécnico de Bragança. Era um contrato de exclusividade e eu, como estava habituado a prestar serviços externamente, a participar nesses trabalhos de consultoria ambiental, apesar de fazer alguns trabalhos de campo a ajudar o professor Paulo Cortês e a ajudar o professor Amilcar Teixeira nos trabalhos de campo dos doutoramentos deles, eu dava aulas e ajudava-os no campo, porque queria, porque gostava, mas comecei a sentir falta daquele bichinho empresarial de prestar serviços para o exterior. Percebi que os meus colegas, na altura, com quem falava no Politécnico de Bragança, às vezes eu dizia, pá, nós havíamos de prestar serviços para o exterior, começar a criar aqui tipo uma instituição cá dentro do Politécnico que prestasse serviços, e a maior parte deles achavam que era boa ideia e diziam... Sim, pá, um dia destes temos que falar. E eu pensei, temos que falar, estamos a falar, um dia destes temos que falar. Mais tarde é que percebi, um dia destes temos que falar é do género, oh puto. Tu tens ideias espetaculares, vai-te embora. Quando eles diziam um dia destes, temos que falar, ou um dia destes sabemos falar sobre isso, era do género, pronto, sabiam que se dissessem isso a maior parte das vezes nunca mais se voltava a falar nisso, porque se calhar estavam habituados a fazer isso com outras pessoas. Comigo tinham azar, que eu era um chato do caraças e estava sempre a falar no mesmo. Mas a determinada altura, dei lá aulas o primeiro ano, 2002, 2003, 2003, 2004, segundo ano, e aquele contrato de exclusividade já me estava a deixar maluco, e ao fim do segundo ano eu disse que não ia fazer o terceiro ano, nem mais anos que tivesse que fazer ali, porque queria sair, queria um contrato que não tivesse exclusividade e toda a gente na altura ficou maluca. Mas tu estás no setor público, tens direito a subsídio de Natal, subsídio de férias, tens direito a DSE, tens muitos benefícios. Pá, trabalhas horas a mais porque queres, só vais ajudar aqueles dois malucos O Paulo Cortês e o Amilcar Teixeira nos trabalhos deles de campo porque queres. Podias só vir dar aulas e ir embora para casa. Vais-te despedir porque estás farto, porque o contrato tem exclusividade. Pronto, de facto eu estava farto e eu não queria exclusividade. Na altura até ganhava bem, quer dizer, isto para o ano de 2002, 3 e 4 eu ganhava 1.500 euros por mês. Quer dizer, um puto de 24, 25, 26 anos a ganhar 1.500 euros por mês em 2002, com um contrato público, era para muita gente um sonho. Para a minha mãe era um orgulho dizer às colegas lá no hospital, quando lhe perguntavam, então o teu filho... Ah, o meu filho dá aulas no Politécnico de Bragança, uma instituição de ensino superior. Para a minha mãe era um orgulho, o filhinho dar lá aulas. Mas fartei-me e despedi-me, e foi um choque para a minha mãe eu dizer que ia deixar aquele contrato público que me dava tanta segurança e que eu não queria segurança nenhuma, porque estava a perder a noção do que era o mundo real. Porque, espero que ninguém leve a mal, mas a maior parte a realidade que eu conheci nas instituições de ensino superior, não estou a dizer que são todos profissionais assim, mas a realidade que eu conheci é que muitos deles vivem numa bolha. Vivem numa bolha nos trabalhos que eles fazem, nos artigos que produzem para outros parceiros do género lerem, outros investigadores lerem, mas aquilo efetivamente, muitas das coisas são para ter mais um artigo numa revista científica com pontuação XPTO, pronto, e aquilo fica bem é para os centros de investigação aos quais eles pertencem, mas efetivamente aquilo a mim não me realizava nada, porque eu não estava a sentir que estivesse a contribuir em nada com aquilo que fazia, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a conservação da natureza, dos valores naturais, não estava a conseguir fazer nada daquilo. E, entretanto, decidi que me ia embora e surge a oportunidade com o meu orientador de mestrado. Quando acabei o curso em 2001, comecei logo a fazer o mestrado. Fiz a licenciatura em Engenharia Florestal, fiz o mestrado em Tecnologia Ambiental, ou Tecnologias Ambientais, já não me lembro bem do nome, e o meu orientador de mestrado era um professor que tinha vindo
da Universidade de Coimbra para a UTAD, em Vila Real. O meu co-orientador era da Universidade de Coimbra. O meu orientador disse-me na altura... Epá, há um colaborador aqui no departamento de Biologia. Já não sei se era ambiente, biologia, já não me lembro como é que se... Vejam lá, estou a ficar senil. Como é que se chamava o departamento? Acho que era de biologia. Há aqui um colaborador que vai deixar de dar aulas aqui, portanto, se quiseres, concorre para aqui. Epá, e a primeira coisa que eu quis saber era se tinha exclusividade ou não. E disseram que não, que era um contrato a recibos verdes, era um prestador de serviço, e eu adorei aquilo. Para a maior parte das pessoas detestam a situação dos recibos verdes, eu adorei aquilo porque disse, é isso mesmo que eu quero não quero vínculo nenhum, eu quero poder ir desenvolvendo atividades paralelamente a estas aulas que eu possa dar aqui. Pronto, então, calhou bem, fui dar aulas para a Universidade de Trás-os-Montes e Altor. Entretanto, em maio de 2004 ainda estava eu no Politécnico de Bragança. Esse meu orientador de mestrado disse... Olha, estão os parques eólicos a começar a construir os acessos e depois vão construir as fundações, instalar os aerogeradores aqui numa serra próxima, na Serra do Marão, e estão a precisar de alguém que faça o acompanhamento ambiental da obra. Como estás a fazer o mestrado em Tecnologias Ambientais, estás interessado em fazer isso? Eu percebia zero daquilo. Nem sabia que existia uma declaração de impacto ambiental para estes projetos, que tinha lá as condicionantes, medidas de minimização de impactos ambientais, medidas compensatórias, ou seja, os impactos que não dá para minimizar, como é que podem ser compensados. E não fazia a mínima ideia, nem com as aulas de mestrado eu tinha percebido que existia algo desse género. Tinha tido uma disciplina de avaliação de impacto ambiental no mestrado, mas tinha sido uma vergonha. Portanto, se o professor que deu estas aulas está a ouvir isto, shame on you. Uma vergonha completa. E então lembro-me de ir pesquisar uma série de coisas à EPA, Environmental Protection Agency, a Agência de Proteção Ambiental Americana, para me preparar para aquilo que ia encontrar. Bem, encontrei uma realidade chocante, mas à qual eu me adaptei relativamente bem, que foi, eu ia fazer acompanhamento ambiental de obras em zonas, em sítios classificados, como é um sítio de interesse classificado, Serra do Marão, Serra do Alvão, e portanto, ali o meu papel era, percebi mais tarde, garantir que todos cumpriam as medidas de minimização dos impactos que estavam previstos no estudo de impacto ambiental, todos cumpriam essas medidas de minimização de impactos durante a execução da obra. Agora imaginem o que é ir falar de ambiente, conservação de valores naturais, minimização de impactos, pessoas que estavam habituadas a fazer obras públicas, ou obras a abrir valas nas cidades, a meter saneamento. Portanto, aquilo para eles, cada coisa que eu dizia dava-lhes vontade de rir e riam-se muitas vezes na minha cara e eu tinha que ser brusco muitas vezes e dizia, olha, está aqui, é para cumprir. Está na declaração de impacto ambiental, é para cumprir. Na minha visita eu tenho esta checklist, tudo o que não cumprirem eu coloco como oportunidade de melhoria e comunico-vos. Na próxima visita, quando eu vier, se não estiver esta oportunidade de melhoria corrigida, passa a ser não conformidade. E esta não conformidade vai ser comunicada à Agência Portuguesa do Ambiente. E eles ficavam assim, tipo... O rei do puto é brusco. Tinha tido a escola do professor catedrático Rui Cortes. E aprendi que às vezes tinha que ser assim. Tínhamos de ser duros a dizer as coisas. E pronto, eu era duro com eles eram duros comigo, eu era ainda mais duro com eles e tornámos-nos amigos. E afinal eles depois perceberam que fazer bem ou fazer mal dava o mesmo trabalho e custava o mesmo. E portanto não havia razão nenhuma para fazerem mal, ok? E assim conseguiam fazer tudo e levavam relatórios sem não conformidades e ficavam bem vistos perante todas as entidades, Instituto de Conservação da Natureza, Agência Portuguesa do Ambiente, mas eles gozavam muito. Já disse, numa altura, num episódio de podcast, havia lá uma planta que se chamava Murbechiella e eles diziam que era a Merdechiella, que diziam que... A Merdechiella nem para chá servia, porque é que havíamos de estar a conservá-la? E eu a explicar-lhe ali que era a Serra da Estrela, eram os últimos núcleos da planta na Península Ibérica e eles nem queriam saber daquilo para nada, mas pronto, tinham cuidado de cumprir aquilo que eu lhes dizia para cumprirem. E eu comecei a gostar disso, comecei a gostar de conhecer pessoas ligadas ao setor da construção, conhecer gestores de projetos, ver como é que se fazia a gestão dos projetos, porque eu depois assistia às reuniões de obra e eu via como é que eles geriam os projetos, bem e mal, que eu lidei com bons gestores de projetos e maus gestores de projetos. E com os bons gestores de projetos aprendi muita coisa que mais tarde acabou por ser muito útil também para a minha atividade profissional. E conheci também os donos dos parques eólicos, os promotores dos projetos. E foi a partir daí que se começaram a abrir muitas portas, porque sempre que os donos desses parques eólicos precisavam, sei lá, de um estudo de
aves, de morcegos, de flora, plantinhas para um novo projeto, sem que precisavam de fazer avaliações do ruído, que é o descritor, ambiente sonoro. Era eu que lhes arranjava uma empresa, um laboratório acreditado para fazer isso, e comecei a ganhar confiança com uma série de pessoas que mais tarde acabaram por ser muito interessantes para a entidade que prestava serviços onde eu estava a trabalhar e que mais tarde eu me tornei gestor de projetos dentro da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu dava lá aulas e prestava serviços para o exterior. Era uma estrutura que se tinha criado lá dentro da universidade e era giro porque era como se fosse uma empresa. Nós estávamos a prestar serviços, só que a mim o que me irritava é que aquilo estava dentro da universidade e tínhamos que ter todos os procedimentos da universidade, era muito burocrático, qualquer coisa, já falei nisto, um renting de uma pick-up, demorámos 9 meses a obter a aprovação daquilo, era uma coisa horrível em termos de timings que não se coadunava à velocidade com que a área da prestação de serviços necessitava mesmo destes timings de decisão rápida. Preciso de um 4x4, tenho dinheiro, vou buscar um 4x4. Não é preciso de um 4x4, tenho dinheiro, mas preciso da autorização do Ministério, não sei o quê. Por favor. Mais tarde, em 2007, deixei de dar aulas, dediquei-me só mesmo à consultoria ambiental, em 2007, e adorei fazê-lo a recibos verdes, porque podia trabalhar com quem quisesse. Só que a determinada altura, por estar dentro da universidade, fartei-me de os processos serem muito lentos. E eu cheguei a falar com os meus colegas, devíamos criar uma estrutura fora da universidade. Alguns até achavam que nós tínhamos valor para o exterior porque estávamos dentro de uma universidade. Eu não concordava nada com isso e dizia abertamente que isso era uma treta completa, porque eu estava na linha da frente e eu via quem é que falava com os promotores. Era eu. E portanto eu sabia que eles estavam a lidar connosco, mas falavam diretamente comigo. E conheciam-me era a mim. Não conheciam os meandros da universidade onde nós estávamos inseridos. E a determinada altura, fartei-me. Eu sou assim. A determinada altura, farto-me. Em 2009, despedi-me da estrutura onde estava e foi relativamente fácil. Não tive que dar um mês ou 2 meses à casa. Porquê? Porque eu não tinha contrato. Eu estava a recibos verdes e foi só comunicar a dizer no fim deste mês vou-me embora. E no fim daquele mês vim embora. Foi só o tempo de fazer passagem de pastas para um colega meu, que lá estava, que ele é que ficou depois o gestor de projeto, e vim-me embora. E no dia 28 de agosto de 2009 criei a minha empresa de consultoria ambiental, Noctula, que é o nome do morcego raro em Portugal, e que eu falo aqui neste livro, a ave rara, de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego. Exatamente. Eu estava tão frustrado naquela altura de trabalhar para outros, já estava a trabalhar para outros há 8 anos, e foi aí que eu decidi que estava na altura de eu criar o meu próprio emprego. Achava que ia ser mais fácil, porque eu já tinha contactos, já conhecia uma série de pessoas, muitos desses contactos até me serviram no início da empresa, mas eu ainda não tinha percebido muito bem como é que agora, estando sozinho, eu ia fazer escalar as coisas de forma a ter uma empresa que eu pudesse ter mais colaboradores, ter uma equipa, ter verdadeiramente uma empresa e não apenas um Pedro Silva Santos que prestava serviços a título individual. Não, eu queria criar mesmo uma empresa com vários funcionários. O meu sonho na altura até era ter com muitos colaboradores, ter um edifício, não sei o quê. Anos depois olho para trás e vejo exatamente o contrário. Não quero edifício nenhum, quero a possibilidade de todos podermos trabalhar em qualquer ponto do mundo, adoro podermos trabalhar à porta fechada e não quero ter muitos colaboradores internamente. Atualmente tenho poucos, como vamos falar mais à frente, quero ter muitas parcerias estratégicas e esse foi o passo seguinte que eu precisei de dar, que me levou alguns anos a conseguir. Mas antes disso, eu ainda tive que criar formas de conseguir atrair oportunidades, novos clientes, novas áreas de negócio, novos projetos, sem eu ter que andar a bater às portas feito louco. Como é que eu fiz isso? É algo que vais ficar a saber no próximo episódio. Toma! Viste este gatilho final? Fica aqui um gancho para... Agora vais ter que aguardar pelas cenas dos próximos capítulos. Então, até ao próximo episódio.